Calma. Agora estamos gravando. Agora a gente está gravando. Agora está gravando, né? Então, finge que a gente está ao vivo agora. Vou fingir que nós estamos ao vivo, mas é gravação, tá? É uma gravação. Você vai ter que só apresentar quem está aqui para poder aparecer, porque a gravação aqui no Google Meet ela tem essa limitação, né? Só aparece uma pessoa de uma vez, né? Então, gente, boa noite para quem vai assistir, né? Para quem está assistindo. Hoje, no sábado, porque foi feito na terça-feira, né, porque eu tenho compromisso no sábado, então eu não vou poder hoje. Então, nós estamos aqui, eu, o Júlio e a Regina. Que o Júlio, né? Sem o Júlio, nada disso aqui acontece, né? E a Regina, como o horário dela não permite ainda, ela no sábado ela não tem conseguido participar, mas é ainda. Logo, né, logo esse horário muda e aí ela vai conseguir, porque ela não gosta de estar participando, sabe? Mas ela vai participar. Né, Regina? Abre o microfone para falar. Eu gosto sim, só que o tempo e o horário não permitem, mas alguma hora as coisas vão se acertar. É isso aí, Júlio. Muito bem. Eu estou sempre por aqui, porque é o hobby favorito da minha vida, né? Então, sempre junto. E sem o Júlio, nada acontece, né? Então, aí nós estávamos aqui agora conversando para saber o tema, né? Porque, como eu já falei para vocês, eu sempre falo, né? Não tem um planejamento, não tem, assim, nada. A gente pega alguns temas e aí, na hora, eu falo, a gente fala, a gente conversa. Não tem uma programação feita. Então, nossa companheira de grupo, a Amanda, ela é a nossa... Ela é o nosso gerador de tema, nossa geradora de tema, né? Ela deixou um monte de tema A aí. fonte dos temas. A fonte dos temas é a Amanda. E aí nós hoje pegamos um dos temas que ela tinha deixado lá, que é como ajustar o seu campo energético para a nova era. É isso, né? Isso. Não sei se cortou ali. É como ajustar seu campo energético para as novas vibrações. É isso? É para a nova realidade. Nova realidade. Peraí. Não, esse é da quebra das crenças. É como ajustar o seu campo energético para as novas vibrações. Uma nova realidade, tá bom. Mas acho que de cara, acho que vem a primeira pergunta. Que diabo é um campo energético? O que é um campo energético, né? Que é isso, né? O que é isso, né? É bem interessante você ter falado isso aí, que com o advento, a invenção da foto Kirlian, depois foram desenvolvidos muita tecnologia em cima da foto Kirlian, e aí foi fotografado, né, através dessas tecnologias aí, fotografou-se animais, plantas, objetos, e aí é cientificamente comprovado que tudo, qualquer coisa que existe tem um campo magnético, tem um campo de energia em volta. Qualquer coisa que existe tem esse campo de energia. Da onde que vem esse campo de energia? Simples. Tudo está o tempo todo em movimento. Por quê? Todas as moléculas vibram o tempo inteiro. É isso que mantém a vida. É essa vibração. Então, como tudo está
Você pega, por exemplo, você pega aqui, tem uma lapiseira, você pega a lapiseira. Essa lapiseira está parada? Não. Todos os átomos, todas as moléculas que compõem essa lapiseira estão em movimento o tempo inteiro. Tudo está vibrando. Se está vibrando, ele gera um campo magnético, um campo energético, e a photokiller consegue fotografar. Não é mais photokiller, né? Já mudou. Photokiller é a base, né? Para o desenvolvimento de muitas outras tecnologias que são muito interessantes. Então, Isso é só para animais? É para qualquer coisa? para qualquer coisa, para objetos, para tudo. Para objeto. Tem um tipo de capacidade psíquica que, por exemplo, vou pegar aqui a lapiseira que eu estava na mão. Essa lapiseira está aqui, no meu escritório aqui, né? Aqui é meu escritório, onde eu trabalho e faço tudo. Então, aconteceu alguma coisa aqui dentro. Tá? Pessoas sentaram aqui, fizeram uma reunião, bateram um papo, beleza. Aí, se alguém com essa capacidade psíquica, que eu não lembro o nome agora, chegar aqui e pegar essa lapiseira, ela vai ver tudo o que aconteceu aqui. Porque tudo que aconteceu aqui fica gravado na lapiseira, fica gravado em qualquer objeto que tem aqui. Está na parede, a pessoa chegar aqui, tocar na parede, se concentrar, ela consegue saber tudo que já aconteceu aqui nesse quarto. Então, esse campo de energia, esse campo magnético, é um campo também de registro. Ele tem muitas funções. E uma das funções muito interessante é essa questão do registro. Tá? Então, está tudo registrado. Quando nossa capacidade psíquica se abrir para todo mundo, nós vamos poder fazer isso. Você chega num lugar, inclusive tem alguns lugares no mundo aí, eu sei que nos Estados Unidos tem, mas eu sei que também que tem em outros lugares do mundo, a polícia, principalmente a polícia secreta, esse pessoal, eles contratam pessoas que têm essa capacidade psíquica para desvendar crimes. Então, a pessoa chega no local do crime, ou uma peça de roupa, alguma coisa lá que estava no local do crime, entrega para a pessoa pega aquilo e ela desvenda o crime. Ela sabe tudo ela fala tudo que aconteceu em detalhes. Tem uma pessoa que conviveu muito, muito desde criança com Chico Xavier. Ele conta que aos domingos o Chico se dava o direito de descansar, né? Mas o descanso dele, na verdade, ele ia ler as cartas que as pessoas mandavam, responder as cartas, né? Dentro do possível e tal. Então, o descanso dele era ficar fazendo isso. E aí, essa pessoa conta que ele pegava uma carta na mão, sim, ele ficava segurando a carta na mão, e aí ele começava a contar tudo que a pessoa estava sentindo, o que a pessoa queria, a resposta que a pessoa estava precisando para se sentir melhor. Ele não abria as cartas, não tinha necessidade. Ele não abria, lia as cartas. Ele fazia isso, sim, mas não tinha necessidade. Ele pegava a carta na mão, aí ele segurava, ficava com ela assim, diz que ele ficava esfregando os dedos na carta. Aí ele sabia tudo que a pessoa precisava ouvir, que a pessoa estava com necessidade, entendeu? Aí ele escrevia a carta e essa pessoa preenchia ali os envelopes, o endereço, tal, aquela coisa toda. Então, esse campo energético, todos nós temos, esse campo vibracional. Tudo tem. O lápis tem, o tijolo tem, o copo tem, a mesa, né? Porque é feito de moléculas, de átomos, que vibram o tempo inteiro. Então, tem um campo de energia ali. Muito, muito interessante. E aí, o planeta
está mudando. Daí nós acompanhamos, aí o Júlio ajuda a gente a acompanhar quase que diariamente a ressonância Schumann, e foi dito em 2018, por aí 2019, foi dito pelo astral que chegaria um momento que a frequência começaria a oscilar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só que nessa oscilação começaria a ficar mais tempo em cima e menos tempo embaixo. No começo ficaria mais tempo embaixo, menos tempo em cima, mas que com o passar do tempo, e isso ia ser meio rápido. E está acontecendo. A ressonância está ficando sempre acima de 30, 40, 50. Volta a 10, 12, não está mais voltando para 7, 6, volta só de vez em quando, volta um pouco, aí dá pico em cima, 20, 30, 40, 50, mas fica... Esses dias a gente está acompanhando umas 2, 3 semanas aí, de 30 para 50 direto, né? Praticamente não baixava. Sim, varia bastante, mas a média está aumentando. Ele fica variando, mas na média está, né, tá subindo. Esta... Fala, Regina. Nossa, eu tô na cara assim que eu quero falar. Ai, vocês não ligam, gente, eu sou risonha, tá? Então, o que vem na minha cabeça é o seguinte, né? Já que eu pensei, eu vou falar. Seria válido para as pessoas agora, nesse momento, usar a técnica de arrumar o seu torus para auxiliar nesse momento de mudança energética do planeta? Muito interessante. Mas, assim, eu acho que as pessoas ainda estão muito cruas demais para você falar de um negócio desse. Para você falar assim, olha, vamos inverter, né, o movimento do seu torus. E as pessoas vão falar, o que é torus? Para que lado isso se movimenta? A gente está falando de campo energético, né? No caso, o nosso campo energético. Falar torus seria interessante, mas é interessante, na verdade. Mas eu acho um pouco avançado nesse momento. Por quê? Entendi. Por quê? Porque nós precisamos levar para as pessoas a ideia de que esse campo energético, esse campo vibracional que nós temos, que adequar para a vibração do planeta, ele é uma coisa gerada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. Quem está assistindo há um bom tempo e acompanhando as lives, vai falar, mas vai falar disso de novo? O assunto é esse. Não tem outro. É a base de tudo. Então, a melhor forma para estabilizar o campo energético, no caso, seria olhar e vigiar, né? As suas ações, buscar se estabilizar emocionalmente o máximo possível, se conhecer o melhor possível. Exatamente. É isso daí. É olhar para dentro, né? E aí vigiar. Vigiar o quê? Eu olho para dentro, o que eu encontro lá? Eu encontro lá uma pessoa egoísta. Então, você entende, todo mundo entende que o egoísmo é uma energia de baixa vibração. O contrário do egoísmo, mesquinharia, essas coisas. Qual que é o contrário? O altruísmo. Então, trabalhar o altruísmo, quer dizer, você vai vigiar para deixar de ser egoísta. Você não vai deixar de ser egoísta da noite para o dia, mas você vai vigiar. Quando você tiver um sentimento de egoísmo,
trabalhe o altruísmo, que é o outro lado dessa moeda, egoísmo. E aí você começa a mudar a vibração. Você vai passar a ter uma vibração mais alta. Por que isso, Almir? Logo você de cara falou do egoísmo, da mesquinharia e o altruísmo. Porque quando você é altruísta, você automaticamente está cooperando com a outra pessoa. E as vibrações de alta frequência nos levam a termos pessoas cooperativas. Sim, a nova fase é essa, né? É a nova fase. Para nós caminharmos, para vibrarmos em consonância com a quinta dimensão, nós temos que mudar as nossas atitudes mentais, emocionais e atitudes físicas, atitudes mesmo no dia a dia. Nós temos que deixar tudo, o nosso modo de vida atual, ele foi todo pensado para nos manter prisioneiros da terceira dimensão. Ele foi pensado para nos manter olhando para fora. Para a quinta dimensão, você não olha para fora, você olha para dentro. Quando você olha para dentro e vai encontrando ali tudo que precisa ser trabalhado no sentido de ser modificado não. Toda moeda tem cara e coroa. Então, você está vendo um lado da moeda. Procura ver o outro e trabalhar esse outro lado da moeda. Esse aqui você não vai modificar. O que você vai modificar é o seu hábito. Você vai modificar a sua maneira de agir. Você vai modificar toda essa estrutura que foi criada em você para você ser prisioneiro da terceira dimensão. Você vai modificar e vai começar a migrar para a quinta dimensão. Então, você vai começar a vibrar mais alto e aí você vai começar a se encaminhar para dimensões mais altas. E é exatamente isso que vai fazer com que as pessoas ou fiquem no planeta, ajudando a construir uma sociedade apropriada para viver em um mundo de alta vibração, que é a quinta dimensão, ou você vai embora do planeta e vai viver em um planeta adequado à sua vibração, que é a terceira dimensão. Você vai continuar vivendo lá 7, 8 Hz. Em um local, né? Que vibra em 7, 8 Hz. E aqui nós estaremos flutuando entre 40 e 50, constantemente. E você vai viver num lugar que vai flutuar aí de 5 a 8 Hz. Não vai passar disso. E assim, é interessante falar assim que esse período agora, a gente sente a necessidade de olhar mais para dentro, de silenciar um pouco mais, né? E se perceber, só que em alguns momentos também a gente acaba caindo na programação anterior, de voltar a olhar para fora de novo, e fica muito mais doloroso do que como era antes, que quando você estava nesse padrão mais baixo, você não sentia tanto.
Agora, num padrão um pouco mais alto, dói quando você olha para fora e você acaba, vamos dizer assim, escorregando, né? E, e assim, o que eu quero dizer, assim, que é muito importante, não cair no processo de culpa e julgamento de si próprio, porque isso causa muito mais dor, muito mais sofrimento no processo, né? E, assim, entender que você está começando a olhar para dentro, a fazer uma coisa que você não estava acostumado a fazer, que tudo tem um tempo de acontecer. Claro que, né, você não vai relaxar. Mas, assim, não entrar num processo de culpa doloroso que vai piorar. Eu tô dizendo isso por experiência própria, pelo, pelo meu processo, tá? Compartilhando uma questão minha aqui. Porque o que acontece? Eu vou nessa. Eu tô lá olhando pra dentro, tudo tranquilinho, tá desenvolvendo, né? Devagar e sempre. Daqui a pouco, bum, resbala e cai de nuca. Quando percebe, tá olhando só pra fora. Ele fala assim, ô miserável, você tá olhando só pra fora de novo. Aí nas primeiras vezes que eu dava essas resbaladas, eu me sentia muito culpada. E daí o que acontece? Eu piorava mais ainda o meu processo, porque daí eu trazia mais dor pra mim ainda. Então, assim, quando isso acontece, entenda que você tá buscando furar uma coisa que era frequente, que era normal pra você. Você tá modificando, né? Se você consegue voltar e perceber que você está fazendo isso, você está conseguindo mudar. Então, assim, tenha paciência com você, sabe? Ô, mãezinha, eu tô falando isso, mas o Almir sabe como eu sou a maior sargento na minha vida. Mas, assim, é trabalhoso? É trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena fazer esse processo, que nem assim, às vezes fica muito repetitivo a questão, né, do Almir sempre tá falando, tem que se modificar, tem que se modificar. Mas assim, não é pra gente entrar num processo de culpa. É que a gente tem que encarar essa realidade mesmo, não tem o que fazer. A realidade é essa. Esse processo para mudar, né? Não tem outro processo mais fácil, como uma. Então, essa aqui é a esquina, você pegou a direita, vai à esquerda, pronto, acabou. Não, bem que eu gostaria. Mas É, é o que eu quero dizer assim, não se culpar e se punir, porque você estava numa programação antes e você está buscando modificar essa programação. E é trabalhoso, e é normal. Confia no processo e segue. Que no final vai dar tudo certo. com certeza vai dar certo. E é assim, quando você falou de culpa, né, de julgamento e tal, quando você se culpa, se julga e se condena, né, porque Deus me livre, né, nós somos mestres em fazer isso, né, todos nós somos mestres em fazer isso, nos culpar, nos julgar e nos condenar. Sim, somos juízes de nós mesmos, né? Livre arbítrio. Quem é que arbitra? Juiz. Então, somos juízes de nós mesmos. Nós temos a liberdade de nos julgar. Tá, tudo bem. Mas não tem que fazer isso. Mas eu sou culpado. Não, peraí. Você sabia que você tinha uma programação na sua cabeça para fazer só esse monte de bobagem? Não, ninguém sabia. Nós estamos começando a falar disso agora. É muito recente. Falar dessa programação tem que, sei lá, 2, 3 anos. Não tem muito tempo. Antes a gente falava disso, mas assim, em rodinha fechada e tal, a gente comentava essas coisas, né? Ouvia isso do astral, olha, vocês têm uma programação e tal, né? E aí começamos a trabalhar, mas já faz pouco tempo. E a humanidade não está ainda, na verdade, nem preparada para ouvir isso. Mas nós A temos. gente não é acostumado com a liberdade, para falar a verdade. A gente não é acostumado com a liberdade, a gente não sabe lidar com a liberdade. Essa é a maior dificuldade, porque se a gente soubesse lidar,
a gente teria fé 100% no universo e não se preocuparia com nada, mas a gente quer controlar tudo. Essa programação, A gente a quer gente controlar poderia tudo. chamar ela de uma lavagem cerebral pela qual a gente passou? Não Não? chega a ser não chega a ser uma lavagem cerebral, porque o termo lavagem cerebral é quando você pensa uma coisa, né? A gente pode dizer que foi uma lavagem cerebral quando a programação começou, há 300 e tantos mil anos atrás. Mas depois deixou de ser lavagem cerebral, passou a ser o nosso cotidiano, né? Nós entramos aí no ciclo reencarnatório constante para viver experiências necessárias, né? E, e aí nós sempre estamos com essa programação incrustada aí na nossa cabeça. E não é na cabeça material, né? Tem Na mais a ver cabeça. com hábitos, né? Essa Hábitos. programação, essa programação gera hábitos que você vai levando de uma encarnação para outra, de uma encarnação para outra, de uma encarnação para outra, e você, nós, né, nos mantivemos prisioneiros desses hábitos, né, mudando muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, praticamente zero. E chegamos agora, nessa encarnação, todos nós que estamos aqui, e recebemos uma linda notícia dizendo: olha, vocês têm esta encarnação para mudar a programação. Eliminar a programação, não é mudar, eliminar. Vocês têm essa encarnação. Aí depois veio uma segunda notícia. Então, vocês têm 10, 12 anos para fazer isso. Não tem, o tempo acabou. O tempo acabou. Não é que nós não temos mais tempo, nós estamos na prorrogação. O tempo acabou. Então, né, não tem um jogo lá, tantos minutos acabou, mas aí vamos prorrogar mais uns minutos. Nós estamos na prorrogação. E essa prorrogação já foi avisada que não vai ter mais prorrogação em cima dela. Porque nós já estamos na prorrogação da prorrogação da prorrogação. Né? E o nosso tutor interviu em nosso favor, dizendo lá em cima, lá para as grandes consciências do universo, não, dá mais um pouquinho aqui, dá só mais um. Aí o pessoal vai lá. Aí ele vem, trabalha, o pessoal não sai do lugar. Aí, tem que encerrar. Aí foi lá de novo, não, dá mais um tempinho, vou ajeitar umas coisas lá e tal. Aí o pessoal lá de cima, não, beleza. Lá de cima é uma maneira de falar, né? Só que agora nós recebemos a notícia de que encerrou. Não tem mais prorrogação. Nós estamos na última prorrogação. Então, quem quiser mudar a sua vibração para entrar na frequência que o planeta já está vibrando e permanecer aqui para, ao desencarnar, lá na frente, desencarnar como um mestre ascensionado, vai precisar trabalhar duro diuturnamente. Mas é diuturnamente mesmo. Porque quando você dorme, você desdobra, do lado de lá você tem que trabalhar também. Porque você tem uma consciência mais expandida um pouquinho. Quando você volta aqui para a vigília, né, do dia a dia, você tem que estar trabalhando isso. Da hora que acorda, da hora que dorme. É o tempo inteiro. Olha, vamos lá, vamos colocar a minha situação. Há 15 anos atrás, se alguém me desse uma fechada na rua, meu pai de Deus, o que eu falava, eu botava a cabeça para fora do vidro para xingar. Hoje, a pessoa me fechou, eu ponho vai no freio para não bater. Acabou. Qual o sentimento hoje? Nenhum. O que eu sinto em relação à pessoa? Nada.
Mas eu fui trabalhando isso. Fui trabalhando. Isso não mudou da noite para o dia. Fui trabalhando. Então, hoje eu estou... E assim, para várias outras situações da minha vida, que antes eu estressava e muito, hoje eu estresso zero. Porque elas não acontecem mais, você já aprendeu? Pois é, mas aí você está dando spoiler de como é que as coisas vão ser. Não, sabe por que eu tô falando? Porque assim, para as pessoas entenderem que quando acontece uma coisa muito repetida, né, que a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, eu mudei de lugar, isso continua acontecendo. Isso me persegue? Sim, te persegue. Enquanto você não aprender com o que está acontecendo, te persegue. O universo vai colocar no seu caminho até você aprender o que você tem que aprender. Eu digo porque, assim, o meu marido é muito engraçado, sabe? Ele tá no trânsito, anda todas as pistas, menos a que ele tá. Aí ele muda de pista para que tá andando. A pista para de andar. E a outra que ele tava começa a andar. Então, assim, não adianta. Quando você tem que criar aquela paciência em relação àquela situação, enquanto você não tiver essa paciência, a situação não vai parar de acontecer. E é assim, vai te perseguir. Você pode fugir? Pode fugir, vai te perseguir até você aprender. É exatamente isso. Quando você muda a vibração, você aprendeu, aquilo não precisa mais acontecer. E quando acontece, você passa por aquilo assim de forma imperceptível. Você não percebe, você não sente. É igual aquelas pessoas que ficam super estressadas nos gigantescos engarrafamentos em São Paulo, em outros grandes centros, e tem aquelas pessoas, eu já li algumas reportagens, né, alguns depoimentos, e tem aquelas pessoas que levam crochê e tricô no carro. A hora que o engarrafamento para, a pessoa fica tricotando. Fica ali, tricotando. Aí andou um pouquinho, ela engata a marcha, anda um pouquinho, para, continua tricotando. Para ela não faz diferença, ela arrumou alguma coisa para fazer. E outros não tricotam, não fazem nada, e ficam ali, em silêncio. Tem gente estressada, remoendo. Então, quando você, de forma super assertiva, quando você aprende a lição, aquilo, se não para de acontecer, ela passa a acontecer de forma muito esporádica, muito lá de vez em quando. E quando acontece, você passa por aquilo sem perceber. Então, essas mudanças dos hábitos, porque as pessoas têm dificuldades, mas como que eu faço para melhorar, para aumentar a minha vibração? Gente, é muito simples. Muda seus hábitos. Olha para dentro de você. Se você sentiu raiva, olha para dentro de você nesse momento e entenda que a raiva é uma vibração baixa. Deixe de sentir raiva. Ah, mas o outro fez isso. O outro fez porque ele tem a liberdade de fazer. E você usou a sua liberdade de forma equivocada, sentindo raiva. O que o outro fez, ele vai responder pelo que ele fez. E você vai responder pela raiva que você gerou. Você é o gerador. Outra coisa que eu tenho percebido muito também, assim, é o outro fez certa coisa ali, que me incomodou. Mas qual que foi a energia e qual que foi a ação que eu fiz que permitiu que a pessoa fizesse isso comigo? Porque, assim, eu não consigo modificar o outro, mas eu consigo modificar a mim. Qual é o comportamento que eu tenho que gera isso? Ó, E aí eu comecei...
Que assim, de certa forma, entra no que você tá querendo dizer em relação ao sentimento, mas também sempre existe um comportamento da gente. Aí é onde está o equívoco. Mas você Porque sabe que eu mudei alguns comportamentos e me ajudou. tá, mas tudo bem, concordo, porque você percebeu que o seu comportamento desencadeava no outro. Não, o seu comportamento fazia com que o outro desencadeasse nele um sentimento negativo. Você decidiu ao mudar o seu comportamento. Eu acredito que está um pouco equivocado. Se o seu comportamento te fazia bem, só por isso o outro gera nele um sentimento negativo, o problema é do outro de gerar um sentimento negativo. Se eu faço coisas que me fazem bem e as pessoas não gostam, o problema de não gostar é delas. E eu vou continuar fazendo o que me faz bem. Isso se chama amor próprio. Eu não tenho que agradar o outro, eu tenho que agradar a mim. Você entendeu? E esse Entendi. trabalho, o que vem de fora, tem responsabilidade fora. O que sai aqui de dentro é de minha responsabilidade. É claro que se eu faço uma coisa que eu vejo que o outro está se irritando, eu continuo fazendo para irritar, aí tudo bem, aí está errado. Porque aí você tem que olhar para dentro e falar, opa, você está fazendo isso já de forma provocativa. Aí está errado, está Mas que equivocado. nem, por exemplo, se for um comportamento que me ajuda também como pessoa, aí é válido, por exemplo, de eu mudar, caso. Sim, com certeza. Mas quem vai avaliar isso é você. Sim. Ninguém tem capacidade, absolutamente ninguém tem capacidade de avaliar as atitudes de outras pessoas. E todos nós temos dificuldades em avaliar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. Como nós não conseguimos nos avaliar, como é que nós vamos avaliar o outro? Quando você deixa de avaliar, você está deixando de julgar. E na quinta dimensão, não tem julgamento. Ninguém olha para fora. Todos olham para dentro. É silencioso, né? Exato. É um trabalho silencioso. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso é muito egoísmo. Não. Se você se melhorando, você vibra, você emite essa vibração maior, mais alta, essa vibração não viaja, não atinge todas as pessoas? Onde é que está o egoísmo nisso se você está dividindo com as pessoas coisas maravilhosas? Onde que está o egoísmo? Não está em lugar nenhum. Agora, quando você quer controlar o outro, quer dominar o outro, isso é egoísmo. E você quer que o outro faça o que você quer. Para você. Não. Quando você faz para você, só você com você, você emite isso. Então, você está fazendo para todos. É diferente. É o contrário. E nós estamos acostumados a ver de maneira equivocada isso. Essa coisa de... há muito tempo eu já falava isso, e hoje eu estou cada vez mais convicto dessas pessoas que, eu faço caridade, eu vivo fazendo caridade, porque eu sempre... Tá, é bom, faz bem, sim, para todo mundo, é maravilhoso, gera na gente, quando você ajuda alguém, gera em você, seu organismo gera ocitocina,
que é um hormônio da felicidade. É maravilhoso você ajudar alguém. Quem recebe também gera ocitocina, fica feliz da vida, fica super maravilhado. Mas você tem que fazer isso de uma maneira. Se você não tem vontade, faça. Porque o hábito de fazer vai gerar em você a vontade. E aí você vai fazer isso de maneira espontânea, em algum momento. Vai ser maravilhoso. Mas veja bem, olha só. Onde é que está o paradoxo? Quando você faz a caridade para o outro, quem é o primeiro a ganhar? Você. A gente mesmo, né? Viu? Então é egoísmo? Não. Não é você que é o primeiro a ganhar? A ocitocina é gerada em você porque você sentiu vontade de ir lá fazer alguma coisa. Você já sentiu a felicidade. Você é o primeiro a gerar essa energia. E você entrega alguma coisa para alguém e essa energia vai junto da felicidade. E a pessoa recebe aquilo. Então, onde começa tudo? No final das contas. Onde que começa a caridade? Dentro de você. As pessoas falam assim, elas falam da caridade que fez para o outro, mas ele fez uma caridade verdadeiramente para ele primeiro. E ele doou isso. Olha que maravilha, isso é bonito. Mas quando as pessoas fazem isso apenas para aparecer, tirar fotografia e tal, aí a energia é outra e é feia. É um padrão bem baixo. Mas quando a pessoa faz isso com vontade, maravilhoso. Mas você percebe que tudo acontece primeiro dentro de você, não acontece fora. A caridade me deixou feliz. Não. Quando você pensou em fazer a caridade, você já gerou a felicidade em você inconscientemente. Eu participava uns anos atrás, todo domingo de manhã cedo, eu saía de casa às 5 e pouco da manhã para ir participar de um grupo que fazia um, um almoço, né? A gente fazia marmitex e entregava para um pessoal num certo local da cidade, todo mundo. Então, você imagina, aquele grupo reunido ali, mexendo com a comida, a felicidade que já está indo naquele alimento, a alquimia, a energia, a vibração, né? Você já entregava a felicidade para as pessoas, a pessoa comia aquilo, já, né, se alimentava de felicidade, de alegria. Mas onde começou isso? Dentro. E as pessoas olham a caridade do lado de fora, mas ela começa aqui dentro. Então, qualquer coisa começa dentro. Então, você tem que trabalhar dentro. Se eu sinto raiva, eu tenho que trabalhar o amor em mim. Se eu tenho o egoísmo, eu tenho que trabalhar o altruísmo em mim. Olhar o outro lado de todas as moedas que eu olhar, que eu vejo que tem um lado que não é bom, eu tenho que olhar o outro lado e trabalhar esse outro lado. Eu tenho que buscar qual é o outro lado dessa coisa que não é boa que eu estou sentindo. E trabalhar esse outro lado. Que nem você comenta, né? E as pessoas têm o costume de falar, né? Se você é egoísta, trabalha isso em você. É o contrário. Para de trabalhar o egoísmo, isso aí já está muito trabalhado, né? Trabalha o outro lado, o altruísmo. Sim, sim. Você tem que trabalhar isso daí. Tem que trabalhar o outro lado, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas tem que ser olhando para dentro. Não é o outro te olhar. É você.
Não é você olhar o outro tem que se olhar. Nós não temos condições, nós não temos capacidade moral, espiritual, condição moral, espiritual para olhar o outro, para julgar o outro, para dizer, eu falo assim, aquela pessoa está fazendo errado. Eu pergunto, está fazendo errado para quem? Para ele ou para você? Não, eu acho que está, não, está fazendo errado. Para mim está fazendo errado. Aí você vai lá e pergunta para a pessoa, o que você está fazendo aí? Está certo ou está errado? A pessoa vai falar, está certo. Então, certo ou errado são relativos. Por isso, você não pode dizer nunca que alguém está errado. Quem... Um filme que trouxe muito essa questão para mim, assim, quando eu tava começando, né, a ter um olhar, assim, mais para a espiritualidade. Daí é impressionante, né, o universo, ele vai trazendo todo o material, ele vai te ajudar. Aquele filme A Cabana. Aquele filme, na época era livro, né, que eu comprei. E assim, ali eu percebi muito assim como o ser humano gosta de ser juiz, né? Em tudo. No caso ali, o cara ele quer julgar Deus também, né? Mas ele não julga só Deus, né? Ele julga o assassino, ele julga tudo e todo o tempo. Se você perceber do começo até o fim do filme ali. É um filme bem interessante, assim, para quem quer olhar assim com um olhar mais crítico para essa parte em relação a Deus, tudo ali. Eu achei um filme bem legal, assim. Na época que eu tava. Foi o filme que primeiro veio esse assunto, assim, pra mim. E assim, o pessoal falava assim: ah, ajuda muito na questão da perda de alguém e tal. Eu já vinha dizendo assim: não, é o julgamento do ser humano. Mostra como o ser humano gosta de ser juiz e de julgar. Pois é, É bem. quem é juiz do outro não consegue ser juiz de si mesmo, né? Que fica se preocupando com o outro, né? Sim, e como é interessante ali, assim, que mostra. Aí que entra num contexto para mim assim de como Deus trabalha com o processo reencarnatório ali para a gente aprender. Quando você passa, você aprende. Que é o momento que o cara tá ali no- naquela aquela caverna lá, daí ele tem que fazer o que ele queria que Deus fizesse, no caso ali no filme. Aí Deus fala, ué, mas você não vai pôr nenhum dos teus filhos na cadeia porque você quer que eu coloque os meus? Não vai mandar nenhum pro inferno, mas por que que eu tenho que mandar os meus? Porque você quer. É interessante. É uma coisa muito séria ainda esse negócio de Deus, Jesus, Saint Germain, né? Essa dependência, né? É, o processo, né, do pessoal aqui, né, tá. É, o processo é esse, mas nós estamos vivendo o momento onde nós estamos abrindo a nossa consciência através de esse pouco de conhecimento que nós estamos recebendo, essas informações, né, que nós estamos recebendo, a energia que está vindo do Sol Central está nos ajudando a abrir essa abertura da nossa consciência, e essa abertura da nossa consciência vai nos levar, está nos levando a nós, ao olharmos para dentro, enxergarmos que não somos dependentes de terceiros. É, Somos. na realidade, ali tudo é questão de que você julga a si mesmo em todos os âmbitos, celestial, enfim, não sei se você conseguiu entender, mas é a nossa visão, a visão aqui no modo geral ainda não é essa, mas ali é isso, né?
A nossa visão geral no momento, ela é míope e não chega nos cílios. Não chega na ponta dos cílios. Essa é a nossa visão. Porque nós só conseguimos nos enxergar de joelho, olhando para cima, pedindo alguma coisa para alguém. E essa nova consciência, essas novas informações estão dizendo: parem de olhar para fora, olhem para dentro. Parem de pedir para anjos, arcanjos, enfim, para Deus. Olhem para dentro, vocês são capazes de realizar tudo. E aí continua reverberando aí no ar as palavras de Jesus: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Gente, que tal começar a acreditar em Jesus? Não precisa acreditar em tudo, não. Só nessa frase dele: sois deuses. É por isso que Podeis o fazer. cara acorda sozinho, né? Não acorda com ninguém, porque ele mergulhou para dentro dele mesmo. Não tem outra maneira de acordar. As pessoas ainda continuam esperando o arrebatamento. As pessoas ainda continuam esperando que Jesus vai descer rodeado de uma legião de anjos para resgatar as pessoas. Outras estão esperando as naves espaciais virem resgatar para levar para o paraíso, um lugar maravilhoso, um planeta fantástico. Gente, isso tudo não vai acontecer. Lamento muito puxar o tapete de vocês. O Mas povo tá ocupado, tem mais o que fazer. eu falo, gente, esse pessoal tem tanta coisa para fazer, eles não vão se preocupar com as bobagens que você fez ao longo dessa encarnação. Vamos colocar nessa encarnação. Pô, vai, ó, tem informação para isso, para você seguir, para você se orientar. Eles dão a bússola, eles indicam a direção. Tem lá uma passagem lá na Bíblia, lá do Lázaro e o rico, lá, que o Lázaro desencarnou, foi direto lá para ficar com o... Como é que é o nome do profeta lá? Esqueci o nome do profeta lá. E aí o outro, uns dias depois, desencarnou e foi para um lugar horrível. Aí ele vê o amigo lá com o profeta e fala para o profeta: profeta, avisa meus irmãos. Aí o profeta fala: mas teus irmãos já têm os profetas lá na terra, tem Isaías, tem não sei quem, as escrituras. Eles têm que seguir, eles têm a orientação. Ah, mas não dá para avisar eles. Não, eles têm orientação lá, eles seguem se eles quiserem. Ou seja, ele está falando: cada um é livre para fazer o que quer, né? É o livre-arbítrio, cada um pode seguir aquilo que deseja, aquilo que se sente melhor. Então, ninguém vai pegar na mão de ninguém e arrastar para a quinta dimensão, e arrastar para melhorar a vibração, para entrar né, ficar aí com a mesma vibração do planeta e seguir para a quinta dimensão. Isso não vai acontecer. Ninguém vem de fora para fazer isso. Tem que fazer de dentro para fora. Tem que mudar o que sente, tem que mudar o que pensa, tem que mudar o que faz. Nós temos uma sequência: sentir, pensar e fazer. Se você vai mudando o seu hábito do fazer, você vai resistindo ao hábito do sentir e pensar e fazendo de forma contrária, fazendo de forma boa, o seu pensar vai se modificando, o seu sentir vai se modificando. Ou seja, você vai se modificando, mas é você que tem que trabalhar isso. É você que está trabalhando para modificar isso. Aí você muda a sua vibração, você se adequa à nova vibração, né, a nova frequência, né, que está aí, que é a quinta, já está na quinta dimensão. Eu canso de falar, desde o final de 2022, o planeta Terra entrou na quinta dimensão. Eu afirmo, porque eu recebi essa informação do astral. Hoje, o planeta saiu da terceira dimensão e entrou na quinta dimensão. Agora só falta a humanidade. Até porque tem muito respeito, né, Almir? Nunca ninguém vai ser forçado a fazer nada.
Uma pessoa, ela tá, às vezes, na situação que ela tá, pela questão vibratória e escolha dela mesma. Não é. Ninguém pode tirar alguém de uma situação que não esteja preparado para isso ou que não queira. Todos nós estamos onde nos colocamos. Ninguém nos colocou aqui. Somos nós mesmos que nos colocamos. E quem é que vai nos tirar daqui? Nós. Da situação, muitas vezes, tá, você tem uma programação para cumprir, você concordou com essa programação e chega aqui e fica rebelde com a programação. Ah, não quero isso, não quero isso. Não tem. Você vai cumprir. Como é que eu passo por isso? Eu posso passar me debatendo, e quem se debate se machuca, ou eu posso passar com tranquilidade. Quem passa com tranquilidade não se machuca e passa tudo numa boa. Como é que você quer passar por tudo isso? Você que vai decidir. E, dependendo, porque não existe regra rígida no astral, todo mundo acha que as leis do astral são extremamente rígidas. Muito pelo contrário. Quem pensa isso está totalmente enganado. As leis do astral, elas são totalmente flexíveis. Conforme você vai se modificando, as coisas vão se modificando para você. É que as pessoas querem que tudo à sua volta modifique sem que elas mudem. Aí eu não vou mudar minha vibração, mas eu quero que tudo em volta mude. Não vai mudar. Ah, eu vou mudar, eu vou mudar. Aí as coisas em volta começam a mudar no automático, porque você está enviando uma mensagem diferente. O universo não ouve o que você fala. Ele sente a sua vibração. E aí ele corresponde com os eventos à sua volta, são correspondidos em acordo com a vibração que você está emitindo. Então, acordemos, né? Na verdade, todos nós temos que acordar e mudar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes para que o nosso campo energético se modifique, para que a nossa vibração se altere para cima, para que nós possamos nos tornar herdeiros do novo mundo. O novo mundo já existe. Quem vai herdar esse novo mundo? Quem trabalhar internamente. Sem isso, não é possível. Certo? Acho que já deu o nosso horário, né, Júlio? Você que deve estar marcando aí. Olha, eu confesso que eu esqueci de marcar a hora que a gente começou, mas foi mais ou menos perto das 9. Então, Mais ou menos depois esse horário. das 9. Então, a gente, se quiser fechar, porque deu praticamente 1 hora já. Então, fale alguma coisa para a gente fechar. Só veio uma questão aqui na minha cabeça. Que é assim, esse processo não envolve você virar um anjo de candura, né? Porque assim, nesses momentos agora, principalmente comigo aconteceu, eu senti muita raiva mesmo. Eu não sabia como lidar com essa raiva, porque ela tava saindo e eu não tinha controle nenhum, porque a gente tem essa mania de querer controlar tudo. Que, né, tô dissipando isso aos poucos. Mas assim, você elevar a sua vibração, se modificar, não tem a ver com virar um anjo, né? O pessoal entender que tipo, tem a ver com o processo de olhar o porquê dessa raiva, buscar se entender na realidade, não que você não deva sentir coisas ruins, não deva conhecer como é que o pessoal fala aqui, o seu lado sombra, né? Na realidade é tudo um combo só, mas, né, digo assim, não bloquear, deixar fluir, mas buscar se entender, né? A gente não tem que saber por que sentiu raiva, a gente apenas tem que olhar, existe raiva, então eu tenho que eliminar isso em mim. Só isso. O porquê, isso aí não interessa. De onde vem, o motivo. Porque o motivo, seja ele qual for, ou é externo ou é antigo. Se é externo, não diz respeito a você. Se é antigo, se desliga, desapega, já passou.
É hoje. Nossa vida é hoje. Olha para você hoje. E é para dentro, nunca para fora. Se tá com esse sentimento, quando sentir esse sentimento, trabalha ele. Deixa fluir, para ir embora. Não é fluir para crescer e você ficar com mais raiva. Fluir para ir embora. Falar, esse sentimento não é bom, pode ir embora. Vai. Verbaliza. Se estiver sozinha, verbaliza. Ó, você não me serve mais. Gratidão, você esteve aqui até hoje, beleza, mas não me serve mais. Pode ir. A raiva vem pela falta de tolerância, pela falta de respeito ao livre-arbítrio alheio, pela falta de paciência. Então, se eu me tornar tolerante, eu vou tolerar todos. Se eu me tornar paciente, eu vou ser paciente com todos. Você entendeu? Eu não tenho que ser paciente com uma coisa ou tolerante com uma pessoa. Eu tenho que ser tolerante. Eu tenho que ser paciente. Eu tenho que ser calmo. Eu tenho que respeitar o meu livre-arbítrio daquilo que eu faço. Eu tenho que respeitar e olhar o que eu preciso modificar. E aí eu vou aprender a respeitar o outro. Porque o outro faz porque ele tem livre-arbítrio para fazer. Ponto final. Pior que não era nem raiva de outro, nem, sei lá, foi vindo. Só tinha que deixar passar. Exato. Deixa passar, deixa esse sentimento ir embora. Acabou. Acabou. Simples assim. Certo? Gente, vamos então encerrar, né? Gratidão aí por quem vai ouvir, assistir essa live. Regina, gratidão. Júlio, gratidão. Obrigado, Tá? gente, pelo convite. Sempre bom estar por aí. Conversa sempre boa. Isso aí. E aí, sábado que vem, se nada ocorrer, estaremos aqui, aí sim, na live ao vivo, e as pessoas vão poder fazer perguntas, vão poder fazer comentários, para a gente trocar informação e, dentro do possível, nós falarmos. É só fazer comentário, o vídeo vai estar lá. Também, faz comentário, depois a gente lê. Não concorda, pode comentar, não tem problema. Não. É isso aí, concordando ou não concordando, fala. Aqui somos todos livres, tá certo? Então, gratidão a todo mundo e até a próxima live.